Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus em suas escrituras, amém? Meus amados, estaremos lendo hoje 1 Tessalonicenses de número 3 e olha que a palavra nos ensina. Por isso, quando não pudermos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, meus irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém? Graças a Deus. Meus amados, a gente vê aqui que Paulo continua trazendo ensinamentos, forçando, quando forçados ali a deixarem a Tessalônica. Então Paulo e Silas ali, eles foram para Bereia. Era uma cidade vizinha, a oeste ali de Tessalônica, onde os judeus em Tessalônica, que se opunham ao apóstolo, ao ficarem sabendo que ele estava indo a Bereia, eles foram para lá também e começaram a incitar ele, incitando uma oposição. Então os amigos de Paulo, quando encontraram ali, escoltaram ele pelo sul de Atenas, que a gente vê isso daí lá em Atos 17, lá o apóstolo ele começou a enviar recado para que Silas e Timóteo se ajuntassem a ele. Mas antes deles chegarem, Paulo partiu para Corinto, onde uma curta distância ali a oeste de Atenas. Então, uma vez que não podiam ir para Tessalônica, Paulo ele enviou Timóteo. Ele está dizendo aqui claramente que ele enviou o seu cooperador, o seu companheiro, o seu parceiro de luta. Ele enviou Timóteo em seu lugar. Ali, ao que parece, Silas voltou para Filipos e a primeira parada deles na Macedônia. O apóstolo enviou Timóteo para fortalecer a igreja lá em Tessalônica e para confortar e exortar a fé dos novos convertidos. Então os tessalonicenses agora, meus amados, que eram salvos, eles precisavam ser edificados na fé, precisavam ser fortalecidos contra a constante oposição. Uma vez que Timóteo era jovem e ele não tinha a mesma maturidade que Paulo, porém uma palavra especial de recomendação ali foi expressa a ele, como irmão em Cristo. O mais importante, como ministro de Deus e cooperador do Evangelho. Paulo mostrou claramente ali que confiava em Timóteo, ao enviá-lo não somente aos Tessalonicenses, mas mais tarde também aos Coríntios e também aos Filipenses. A gente vê isso daí nas cartas lá em 1 Coríntios 16 e Filipenses 2:19. Então as dificuldades ali, meus amados, eram previstas na vida cristã. E hoje não é diferente também. Hoje, quando uma pessoa determina e quer seguir a Cristo, uma vida de santidade, automaticamente ela vai ter dificuldades, vai ter perseguições, vai ter bastante coisa a ser enfrentado. E Paulo aqui alertou a congregação a respeito de suas tribulações. Então as escrituras ensinam que aqueles que levam uma vida piedosa devem esperar a perseguição. Segundo Timóteo, a gente vê isso daí lá, 3:12. Na verdade, meus amados, Cristo advertiu seus discípulos, dizendo que eles receberiam sim o mesmo tipo de rejeição que ele recebeu. Lá em João 15:18, a gente vê Jesus falando sobre isso,
que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso que o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Trataram assim vocês, por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Amém? Então, meus amados, Jesus já deixou claro, nós sofremos por causa do nome de Cristo, porque o mundo rejeitou a Cristo, e o mundo também vai nos rejeitar, porque nós não pertencemos ao mundo, mas pertencemos a Cristo, a família de Jesus. Então, meus amados, é isso aqui que Paulo está dizendo. Sofrer por causa da perseguição não deveria levar os cristãos a ficar o quê? Abatidos. Então, o meu sofrimento, o teu sofrimento não pode nos angustiar, não pode nos abater. Em vez disso, nós temos o quê? Que se alegrar. Como que eu vou se alegrar na perseguição, na angústia, na tristeza, meus amados? Quando você compreende e entende que o Cristo, que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está contigo e te garante a vitória, é fato, mas nós temos que se alegrar. Né? É algo tão poderoso e tão afirmativo que nós devemos se alegrar. O que pode nos separar deste amor? Paulo deixa claro, o que pode separar eu e você do amor de Cristo, do amor de Deus? É a luta, é a fome, é a nudez, é o governo, é a pandemia, é a perseguição? Nada, meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós devemos sim nos alegrar, regozijar-se no Senhor, né? Ali eles também, por terem sido considerados dignos de compartilhar também os sofrimentos de Cristo. Mateus 5,10 fala sobre isso, meus amados. Aqueles que sofrem pelo nome do Senhor é digno de louvor, é digno de, de se alegrar, porque, meus amados, não é só nos momentos bons, é nos momentos ruins também que nós temos que compartilhar. Amém? E Jesus deixou claro que aqueles que vencerem, aqueles que suportarem, né, as tribulações, as angústias deste mundo, deste século, né, vai compartilhar também da glória dele naquele grande dia que ele se manifestará a nós e nos glorificará. Amém? Então ele está dizendo aqui, Paulo, sobre o trabalho dele que ele estava fazendo, né, para com os seus irmãos, para que não viesse ser inútil. Ele diz que a preocupação aqui, Paulo, era que os tessalonicenses pudessem sucumbir à tentação de Satanás e abandonar a fé cristã. Hoje também, meus amados, o trabalho, né, de todos os pastores é a mesma coisa. De todos os líderes que estão à frente de um rebanho, que estão à frente, né, de pregar o evangelho, a preocupação é essa também, para que as pessoas não venham sucumbir à tentação de Satanás. E o que? Abandonar a fé cristã. Então ele diz assim, se estáis firmes no Senhor, a alegria de Paulo estava baseada na fidelidade dos tessalonicenses a Cristo. Amém? Então o sentido original aqui que Timóteo havia acabado de chegar com as notícias é quando Paulo se sentou para escrever. Isso mostra claramente aqui a ocasião e o objetivo da carta. Quando Timóteo chegou ali com as notícias foram boas, e tão boas na verdade que trazendo as boas novas é a mesma expressão muitas vezes traduzida por pregar o evangelho. Então a gente traduz aqui pregar o evangelho como levar as boas novas. Então Paulo alegrava-se por ouvir a respeito da fé e do amor destes novos cristãos, né? O apóstolo queria muito ver que os tessalonicenses estavam contentes por saber que esses irmãos nutriam o mesmo desejo a respeito dele. Então, meus amados, por essa razão aqui, né, ele diz que ficamos consolados. A palavra grega aqui é parakaleo, acerca de vós, né? Essa é novamente a palavra que significa ajuda, incentivo. Outra tradução ali também possível seria que fomos encorajados acerca de vós. O incentivo era muito necessário e o próprio Paulo estava em aflição e necessidade. E essas duas palavras são fortes, né? A primeira é ananke, que está relacionada à palavra da qual deriva a ansiedade, enquanto a segunda, a palavra grega, é thlipis, significa pressão. E a palavra muitas vezes traduzida no Novo Testamento por tribulação. O que deu ao apóstolo o incentivo necessário foi a fé desses convertidos. Ele ficou feliz, alegre por saber que aqueles novos convertidos estavam sendo fiéis. Fiéis ao que? À nutrição, fiéis à palavra. Amém? Então, meus amados, a alegria de um pastor, a alegria de um líder é ver, né, o seu povo, ver todos aqueles que estão debaixo, né, ali da palavra de Deus, estão sendo fiéis, temente a Deus, não estão se sucumbindo às tentações do mundo. Amém? Então essa é a alegria de todos os líderes que estão à frente de um rebanho.
Então Paulo ali, ele fez, né, da oração uma prioridade. Meus amados, nós sabemos que sem oração a gente não consegue vencer nada. Então, em suas orações ali, ele não se esqueceu de agradecer a Deus pelo que o Senhor estava fazendo. Os cristãos devem seguir o exemplo do apóstolo Paulo, né, a oferecer louvor e ação de graças com as suas petições. O desejo de Paulo de ver os tessalonicenses ali não tinha como objetivo principal satisfazer o seu ego, né, mas suprir, quer dizer, completar a fé deles. Então sempre há oportunidade de aperfeiçoamento. Nunca a gente vai saber demais, sempre nós temos mais necessidade de saber de Deus, mais necessidade de se alimentar de Deus, isso é constante, amém? Então é muito importante eu e você sempre estar nos aperfeiçoando na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então a resistência dos tessalonicenses ali, sob a perseguição, demonstrava o crescimento de sua fé, mas Paulo queria que eles amadurecessem nela. Então Cristo disse, meus irmãos, o próprio Jesus disse aos seus discípulos que os seus seguidores seriam identificados pelo amor de uns para com os outros. João 13:35 a gente lê sobre isso, que Jesus fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então é um amor, meus irmãos, tem que ter o amor pelo próximo, amém? Isso é o que Paulo estava fazendo. Aqui Paulo ora para que os tessalonicenses amassem uns aos outros, cada vez mais. Então finalmente aqui o apóstolo expressa o seu desejo de que eles, em seu coração, fossem irrepreensíveis em santidade. Aqui, meus irmãos, está o segredo da vitória. E eu e você temos que ser irrepreensíveis em santidade. Isso significa se livrar totalmente dos caminhos maus, dos maus pensamentos, da má conduta, tudo. Temos que ser irrepreensíveis, temos que estar sempre buscando a santidade em nosso Deus. Amém? Não simplesmente diante das pessoas, né? Porque esconder as pessoas é muito fácil, mas diante de Deus, meus irmãos, aqui é onde mora o perigo. Nós temos que ser constante, temos que ser sinceros, transparentes, porque quem está vendo o nosso coração é o próprio Deus, o Criador do coração. Então ele sabe se é verdade ou se é mentira, se é constante ou se é inconstante. Então, meus irmãos, temos que ser irrepreensíveis em santidade para Deus, aquele que vê todas as coisas. Então a palavra santos, né, pode referir-se aos salvos, aos anjos, né, os santos anjos. Então os anjos participarão da segunda vinda. A gente vê, né, o respaldo bíblico em muitas passagens. 1 Tessalonicenses 4, né, Judas 14, Apocalipse 19, tudo mais. Então, meus amados, essa é a palavra de hoje. Nós temos que fazer da oração uma prioridade para que sejamos irrepreensíveis em santidade. Paulo estava feliz e contente com esse povo porque eles foram fiéis. Eles foram tementes à palavra de Deus. Por mais que eram novos convertidos, porém eles manteram a constância. Constantemente, mesmo sendo perseguidos, caluniados, eles perseveraram na fé e confiando que Deus está com eles. Assim sejamos nós também, e nós suportaremos todas as coisas por amor de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a minha vida, a tua vida, e que sejamos sempre constantes na palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.